Rocky IV. 1985 é um dos filmes mais amados da franquia Rocky, marcado pelo lendário confronto entre Rocky Balboa e Ivan Drago. O filme não só traz lutas intensas no ringue, como também transmite uma forte mensagem sobre determinação e amizade. No entanto, é uma pena que muitas estrelas que apareceram neste clássico já não estejam mais entre nós. No vídeo de hoje vamos relembrar os 14 atores de Rocky IV que faleceram, relembrando suas carreiras e o legado que deixaram para milhões de fãs. Burt Young como Paulie Pennino. Burt Young, cujo nome verdadeiro é Gerald Tommaso DeLuise, nasceu em 30 de abril de 1940, no Queens, Nova York. Ele tinha 45 anos quando se juntou ao Rocky IV em 1985 como Paulie Pennino, o cunhado irascível, mas leal de Rocky Balboa. O papel o aproximou de um público global, especialmente depois de receber uma indicação ao Oscar pelo filme original Rocky 1976. Uma honra rara para um ator coadjuvante, adorado por sua atuação de tirar o fôlego. Poucas pessoas sabem que antes de sua fama nas telas, Young foi fuzileiro naval dos Iowa e boxeador profissional, vencendo 32 de suas 34 lutas. Os anos de disciplina no exército e no ringue moldaram o olhar robusto e os olhos cansados, porém determinados, que eram parte essencial do personagem, Paulie, que ele interpretou. Mas por trás do glamour de Rocky, sua vida real era tão sombria quanto a dos personagens dos filmes. Em 1974, sua esposa, Gloria, morreu repentinamente, deixando-o com a filha pequena. A dor pessoal levou Young a se refugiar em uma vida tranquila e raramente mencionava sua família em entrevistas. Durante a década de 1980, ele também sofreu uma crise financeira devido a uma série de papéis coadjuvantes, fracassos de bilheteria, e chegou a considerar abandonar a carreira de ator. No entanto, perseverou, aparecendo em filmes como Era uma Vez na América 1984, De Volta às Aulas, 1986. E por fim Ganha, 2011, muitas vezes, interpretando personagens durões que refletiam sua personalidade. A vida de Burt Young fora das filmagens estava longe de ser pacífica. Ele era dono de um restaurante no Bronx, correu a Maratona de Nova York em 1984 e em seus últimos anos encontrou prazer na pintura e na escrita. Algumas de suas obras foram até exibidas em galerias internacionais. Suas pinturas apareceram em uma cena do filme Rocky Balboa de 2006, um símbolo sutil da intersecção entre a arte e a vida real. No entanto, a velhice não o poupou. Em seus últimos anos, Burt Young teria lutado contra doenças cardíacas, fibrilação atrial e aterosclerose, o que debilitou gravemente sua saúde. Em 8 de outubro de 2023, ele faleceu em Los Angeles aos 83 anos. A causa oficial da morte foi parada cardíaca com fatores contribuintes, incluindo um ataque cardíaco. Ele foi enterrado no cemitério Mount St. Mary's, em Flushing, Queens, um local de descanso tranquilo no coração de Nova York. Não muito longe de onde nasceu e cresceu seu patrimônio líquido foi estimado em US 2 milhões, uma quantia modesta para uma lenda do cinema com uma carreira de quase 50 anos. Leroy Neiman, como ele mesmo. Leroy Neiman, nascido Leroy Leslie Runquist, nasceu em 8 de junho de 1921 em St. Paul, Minnesota. Em 1985, aos 64 anos, fez uma aparição surpresa como ele mesmo em Rocky IV, conferindo autenticidade às cenas de boxe.
Um momento que surpreendeu o público, mas que estava em perfeita sintonia com sua paixão pelo esporte e sua imagem pública. A infância de Neiman não foi fácil. Seu pai biológico abandonou a família, sua mãe se casou novamente várias vezes, e ele foi forçado a adotar o sobrenome do padrasto ainda jovem, por isso A.A. Segunda Guerra Mundial, estudou arte e iniciou sua carreira na revista Playboy, onde ilustrou por 50 anos e criou a famosa personagem Femlin. Ele também viajou pelo mundo pintando para as Olimpíadas, o Super Bowl lutas, de boxe cassinos de Las Vegas, noites de jazz e até retratos da vida selvagem. Com sua capacidade de capturar momentos vívidos com traços ousados, Neiman rapidamente se tornou conhecido como o primeiro grande artista esportivo do mundo. Em 1957, casou-se com Janet Byrne, sua companheira por 55 anos até sua morte. Eles moravam em um apartamento histórico no Hotel des Artistes, em Manhattan, outrora lar de lendas como Norman Rockwell e Rudolph Valentino. O amor e a estabilidade que Janet lhe proporcionou foram vistos como um importante apoio emocional que ajudou Neiman a superar suas dificuldades pessoais e a continuar se dedicando à sua arte. Apesar de sua fama e sucesso com um patrimônio líquido estimado em US 20 milhões, Leroy Neiman não ficou imune a controvérsias. Críticos de arte frequentemente ridicularizaram seu trabalho como excessivamente comercial, acusando-o de bajular o público em vez de expressar sua verdadeira natureza como artista. Ele também se envolveu em vários processos judiciais por direitos autorais e disputas de propriedade. Seu estilo de vida luxuoso com seu próprio estúdio cobertura em Nova York e viagens pelo mundo representou um peso financeiro considerável em seus últimos anos. Em 2010, sua perna direita foi amputada devido a uma insuficiência arterial, mas ele continuou a pintar. Leroy Neiman morreu em 20 de junho de 2012 em Nova York, apenas 12 dias após completar 91 anos de causas naturais. Ele foi enterrado no cemitério Woodlawn, no Bronx, o local de descanso final de muitas das figuras mais famosas da história. Carl Weathers, conhecido profissionalmente como Apollo Creed, nasceu em 14 de janeiro de 1948 em Nova Orleans. Ele tinha 37 anos quando interpretou Apollo Creed em Rocky IV, 1985, a idade perfeita para interpretar um campeão orgulhoso com verdadeira profundidade emocional. Apollo não era apenas um rival de longa data de Rocky Balboa, mas também um ícone cultural, forte, inteligente e a personificação do carisma americano. O papel transformou Carl Weathers de um obscuro ex-jogador da NFL em um dos maiores astros de ação da década de 1980. Mas sua vida não foi só brilho e glamour. Weathers passou por 3 casamentos fracassados, todos terminados em divórcio. Embora raramente falasse sobre isso em público, amigos próximos revelaram que ele lutava contra a solidão nos bastidores. Depois de interpretar Apollo, ele lutou para escapar da sombra do personagem, aparecendo em filmes de ação como Predador 1987 e Action Jackson 1988, embora nenhum deles tenha alcançado o mesmo sucesso que Rocky. Em 1996, durante as filmagens de seu papel como Chubbs em Happy Gilmore Weathers, fraturou as vértebras durante uma cena de ação. A lesão o deixou com dores crônicas por anos, uma tragédia física silenciosa para um ex-atleta de elite. No entanto, ele continuou a trabalhar como dublador na televisão e, mais uma vez, fez sucesso como Greef Karga em The Mandalorian de 2019 a 2023, série que lhe rendeu uma indicação ao Emmy aos 70 anos. Na vida real, Weathers disse que amava mais teatro do que futebol americano, o que o levou a fazer um mestrado em teatro enquanto ainda jogava pelo Oakland.
Raiders. Ele viveu uma vida privada, passando seus últimos anos com sua parceira de longa data, Christine Klugian. Mas em 1º de fevereiro de 2024, Carl Weathers faleceu durante o sono aos 76 anos. Embora sua família tenha descrito a morte como pacífica, o público ficou de luto, pois não havia causa oficial da morte, com especulações de que ele teria sofrido complicações de doença cardíaca aterosclerótica. Seus restos mortais foram cremados e, alguns meses depois, em 29 de agosto de 2024, ele foi oficialmente homenageado com uma estrela na calçada da fama de Hollywood, garantindo que o nome Apollo Creed fosse para sempre lembrado entre as estrelas. Seu patrimônio líquido estimado é de cerca de US 8 milhões acumulado ao longo de décadas de atuação, direção, dublagem e comerciais. Tony Burton, como Tony Duke Evers. Tony Burton nasceu em 23 de março de 1937 em Flint, Michigan. Ele interpretou Tony Duke Evers, o dedicado treinador de Apollo Creed, e mais tarde Rocky Balboa, na série de filmes Rocky. Quando apareceu em Rocky IV, em 1985, ele tinha 48 anos e era um dos 4 atores a aparecer em todos os 6 filmes originais da franquia, embora sempre tenha sido um personagem coadjuvante. Duke era o espírito de luta silencioso, incentivador, o motivador e a dor antes de cada luta. No entanto, a vida real de Tony Burton não era menos brutal do que o ringue de boxe. Ele foi campeão de boxe meio pesado do Golden Gloves em Michigan e um talentoso jogador de futebol americano no ensino médio. Mas sua glória durou pouco. Em 1958, após uma carreira medíocre no boxe profissional, ele se voltou para o crime e foi condenado a mais de 3 anos de prisão por roubo. Foi na prisão que Burton encontrou um novo propósito de vida. Por meio de programas de terapia com foco em atuação, ele descobriu seu talento para a atuação e concluiu sua graduação na Universidade da Califórnia enquanto estava em reabilitação. Após sua libertação, ele recomeçou atuando em pequenos teatros em Los Angeles e aos poucos conquistando seu nome com papéis coadjuvantes desafiadores. Ele apareceu em Assalto à 12ª DP, 1976, Loucos de Matar e O Iluminado, 1980, onde impressionou não apenas por sua atuação, mas também por sua performance nos bastidores do xadrez, superando o diretor Stanley Kubrick. Apesar de seu talento e de suas aparições em séries de televisão como Arquivos de Rockford, Twin Peaks e Esquadrão Classe, a Burton nunca escapou da sombra de Duke, mas ele não se importou. Para ele, sobreviver, atuar e ser amado pelo público era uma recompensa digna. No entanto, seus últimos anos foram repletos de sofrimento. Seu filho Martin morreu de ataque cardíaco em 2014, aos 43 anos. O próprio Burton lutava contra o diabetes e complicações relacionadas há muitos anos. No último ano de vida foi hospitalizado com frequência, pois sua saúde se deteriorava sem acesso ao melhor tratamento. Em 26 de fevereiro de 2016, ele faleceu em decorrência de complicações de pneumonia aos 78 anos. Ele deixa a esposa Ray, 3 filhos e a enlutada comunidade de fãs de Rocky. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em apenas US 1,5 milhão. Seu nome verdadeiro é Sylvia Mills e seu nome artístico é Mary Ann Creed. Sylvia Mills nasceu em 13 de junho de 1943 em Los Angeles, Califórnia. Ela interpretou o papel mais memorável de sua vida. Mary Ann Creed, esposa de Apollo Creed em Rocky II, e retornou com profunda emoção aos 41 anos em Rocky IV de 1985,
No filme, ela interpretou uma mulher forte e resiliente devastada quando seu marido caiu no ringue diante de milhões de espectadores. Não foi apenas um papel, mas também uma despedida comovente que deixou uma profunda impressão. A carreira de Sylvia Mills, no entanto, teve uma duração estranhamente curta em uma indústria notoriamente implacável com mulheres negras. Antes de Biddy Die, seus filmes da franquia Rocky, ela apareceu em um telefilme pouco conhecido chamado Harambe, um projeto que foi amplamente esquecido na história de Hollywood. Mas foi seu papel como Mary Ann Creed que lhe deu seu momento de brilhar. Apesar do seu tempo limitado em tela, cada aparição de Sylvia deixou uma forte impressão. Seu olhar determinado ao ver o marido entrar no ringue e sua voz firme implorando a Rocky para interromper a luta em Rocky IV são provas de sua forte amplitude emocional. No entanto, depois de Rocky IV, a carreira de Sylvia quase parou. Desde então, ela não apareceu em nenhum filme ou programa de televisão de destaque. Algumas fontes acreditam que ela optou por se concentrar na vida familiar após o divórcio do ex-marido Robert L. Mills em 1979. Outras acreditam que, como muitas atrizes negras de sua geração, ela foi limitada pela falta de papéis e oportunidades em uma indústria ainda impregnada de preconceito racial e de gênero. É uma pena que o talento de Sylvia não tenha sido totalmente reconhecido. Com apenas 4 papéis creditados ao longo de sua carreira, ela praticamente desapareceu da memória do público, enquanto os atores masculinos da série Rocky continuaram a assumir papéis principais e se tornaram ícones culturais. Sylvia silenciosamente caiu no esquecimento sem sequer ser convidada para retornar em produções posteriores como Creed 2015, onde a personagem Mary Ann foi substituída e interpretada por uma atriz diferente. A vida de Sylvia terminou discretamente em 29 de março de 2011 em sua cidade natal, Los Angeles. Ela morreu aos 67 anos após uma longa batalha contra o câncer de forma silenciosa e triste. Não houve funeral suntuoso nem homenagem na imprensa. Sua morte foi conhecida apenas por um pequeno grupo de fãs de Rocky e, assim como seu papel no filme foi silenciosa, pungente e tragicamente esquecida. James Brown, como ele mesmo. James Brown, cujo nome verdadeiro é James Joseph Brown, nasceu em 3 de maio de 1933. Em Barnwell, Carolina do Sul. Em Rocky IV, em 1985, aos 52 anos, ele não interpretou um personagem fictício, mas apareceu como ele mesmo. James Brown, como ele mesmo interpretando o sucesso estrondoso. Living in America na estreia épica de Apollo Creed antes de sua batalha fatídica com Ivan Drago. O filme se tornou um dos momentos cinematográficos musicais mais icônicos da década de 1980, quando a soul music se uniu ao boxe, para criar um evento culturalmente icônico. Mas por trás do glamour havia uma vida repleta de turbulências, tragédias e controvérsias. James Brown cresceu em extrema pobreza, engraxando sapatos, roubando para sobreviver e cumprindo pena na prisão por detenção juvenil. Ele ascendeu até se tornar uma lenda musical graças ao seu talento extraordinário e força de vontade inabalável. Mas essa mesma intensidade também o levou à sua ruína pessoal. Ele suportou 3 casamentos fracassados, envolveu-se em múltiplos incidentes de violência doméstica, teve vários filhos fora do casamento e esteve frequentemente envolvido em disputas de custódia, disputas de pensão alimentícia e até mesmo em alegações de abuso e agressão sexual. Brown também lutava contra o vício em drogas, particularmente PCP e cocaína, o que desestabilizava cada vez mais seu comportamento. Em certo momento, ele cruzou as fronteiras estaduais em um frenesi paranoico, foi perseguido pela polícia e acabou condenado a 6 anos de prisão, embora tenha cumprido pouco mais de 2.
Seu status como ícone musical nunca diminuiu, mas em sua vida pessoal, ele era frequentemente alvo de holofotes por violência, armas de fogo e comportamento errático. No último ano de sua vida, James Brown sofreu de pneumonia aguda, que o levou a uma insuficiência cardíaca. Ele faleceu em 25 de maio. Dezembro de 2006. Dia de Natal aos 73 anos. Sua morte chocou seus fãs, pois ele havia se apresentado poucos dias antes. Seu funeral durou vários dias e foi realizado em 3 locais diferentes, incluindo o famoso Teatro Apollo, no Harlem, uma homenagem adequada a uma carreira distinta. No entanto, ele não foi enterrado imediatamente. Seu corpo foi mantido em uma sala com temperatura controlada por quase 2 meses, devido a uma disputa judicial sobre seus bens e status entre seus filhos e sua última companheira Tommy Ray Heine, cuja legitimidade como sua esposa legal ainda é contestada. Embora James Brown tenha acumulado uma fortuna estimada em US 100 milhões com sua carreira musical, grande parte desse dinheiro foi perdida em processos judiciais, custas judiciais e má administração. Após sua morte, seu testamento tornou-se objeto de uma amarga batalha judicial, de 15 anos, tornando a divisão de seus bens e legado uma das disputas mais complicadas e escandalosas da história da música americana. Michael Pataki, como Nikolai Koloff. Michael Pataki nasceu em 16 de janeiro de 1938 em Youngstown, Ohio. Em Rocky. 4 em 1985, aos 47 anos, interpretou Nikolai Koloff, o empresário frio, severo e poderoso do imponente boxeador Ivan Drago. Embora tenha sido apenas um papel coadjuvante, Pataki deixou uma marca duradoura como um personagem durão e dominador que simbolizava o domínio frio da política da Guerra Fria sobre o ringue de boxe. Filho de imigrantes húngaros, Pataki estudou ciência política e teatro na Universidade do Sul da Califórnia antes de lançar sua carreira com uma atuação em The Zoo Story no Festival de Edimburgo. Rapidamente se tornou um rosto conhecido na televisão, aparecendo em uma longa lista de séries populares, incluindo Jornada nas Estrelas, A Freira Voadora Batman, Missão Impossível, MacLeod e, mais memoravelmente, como o Klingon Korax, que instiga a infame briga de Bar no episódio The Trouble with Tribbles. Por trás de sua poderosa persona na tela, no entanto, escondia-se uma vida tranquila e às vezes precária. Pataki nunca divulgou publicamente detalhes sobre sua esposa, filhos ou relacionamentos pessoais. Manteve-se discreto a ponto de muitas pessoas não saberem que ele dirigiu e produziu filmes como Cinderela, 1977, e Mansão dos Condenados, 1976. Embora tenha aparecido em dezenas de filmes de Aeroporto 77 e Amor à Primeira Mordida, a Halloween 4. A maioria de seus papéis foram coadjuvantes ou de filmes B, impedindo que sua carreira alcançasse o auge de alguns de seus contemporâneos. Pataki lutou contra o câncer em seus últimos anos. Ele faleceu em 15 de abril de 2010 aos 72 anos. Sua morte não causou comoção, mas deixou um vazio no coração dos fãs de filmes de terror clássicos e da série Rocky. Antes de falecer, ele completou a voz do personagem animado George Licker em Cans Without Labels, lançado póstumamente como uma homenagem ao seu legado. Na época de sua morte, o patrimônio líquido estimado de Michael Pataki era de cerca de US 1 milhão, uma quantia modesta que refletia uma carreira rica, porém tumultuada. Sua vida exemplificou uma espécie rara de artista, dedicado discreto, porém poderoso. Stunahan, como comentarista esportivo. Stunahan
Nasceu em 23 de junho de 1926 em Los Angeles e estreou na série Rocky como comentarista esportivo, papel que continuou a desempenhar em todos os 6 filmes originais, incluindo Rocky IV, 1985, quando tinha 59 anos. Em Rocky IV, foi a voz profunda e experiente de Nahan que deu vida ao ringue enquanto Rocky enfrentava Ivan Drago, fazendo com que a luta parecesse uma verdadeira luta de boxe. O que muita gente não sabe é que antes de se tornar a voz desses confrontos cinematográficos, Stu Nahan era um goleiro. Estrela na Universidade McGill, no Canadá, e assinou com o lendário time de hóquei Toronto Maple Leafs em 1946, de atleta profissional. Ele se voltou para a televisão, assumindo papéis adorados em programas infantis como o Skipper Stu e Captain Philadelphia, personagens que ficaram indelevelmente gravados nas memórias de infância de inúmeros espectadores. Sua carreira no rádio e na televisão durou mais de 3 décadas, incluindo passagens por grandes emissoras como KABC, KNBC e KTLA, além de estações de rádio como a KFWB. Além de âncora esportivo, ele também foi comentarista dos jogos do Philadelphia Flyers e da NFL. Essa longa carreira lhe rendeu profundo respeito e um patrimônio líquido estimado em US 2 milhões, uma recompensa merecida por décadas de dedicação. No entanto, longe dos holofotes, Stu Nahan enfrentou a batalha mais difícil de sua vida. Em 2006, ele foi diagnosticado com linfoma, um câncer maligno no sangue. Apesar do tratamento, seu corpo enfraqueceu gradualmente devido à quimioterapia. Ele faleceu em 26 de dezembro de 2007, aos 81 anos, em Studio City, Califórnia. Não houve escândalo ou controvérsia. Ele deixou este mundo do jeito que vivia, com calma, profissionalismo e amor.